paz é extremamente importante ou muito importante. A gente vê que as pessoas, elas querem ter paz. As pessoas buscam a paz. Só que o que vemos na prática é que as pessoas querem ter paz, mas também querem guerra. É só a gente olhar para o estado do Rio de Janeiro, tudo gera conflito. Briga, discussão, violência. É como diz o ditado, as pessoas dizem isso na verdade. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair de uma. Então, ao mesmo tempo que as pessoas querem ter paz, elas também querem viver em guerra. E a minha pergunta para você hoje é: o que significa estar em paz? O que significa ter paz? Eu posso te garantir que muitos estudiosos, filósofos, tentaram responder isso ao longo dos milênios, né? Das eras. Mas eu li uma história hoje pela manhã e eu achei interessante, eu quero ler aqui para vocês. É uma historinha. Eu não sou muito bom contando historinhas, mas eu vou contar uma para vocês. Vamos lá, Isma. A história diz o seguinte: um guerreiro foi até um mestre espiritual e perguntou: mestre, como posso encontrar a verdadeira paz? O mestre sorriu, pegou um copo cheio d'água e o entregou ao guerreiro. Então deu um leve empurrão nele. Com um movimento, a água transbordou e caiu no chão. O que aconteceu? Perguntou o mestre. A água derramou porque o copo estava cheio, respondeu o guerreiro. O mestre então explicou: a paz não depende do empurrão, mas do que carregamos dentro de nós, dentro do copo. Se sua mente estiver cheia de medo, raiva e preocupação, qualquer pequeno abalo fará com que isso transborde. Mas se estiver cheia de serenidade, equilíbrio, nada poderá tirá-la de você. O guerreiro refletiu e entendeu. A paz não está na ausência de problemas, mas naquilo que escolhemos cultivar dentro de nós. Uau. Eu fiquei pensando, isso é uma verdade espiritual, porque as pessoas querem paz no mundo, querem viver em paz, mas sem antes querer mudar o coração delas. E se nós não mudamos o coração, nós não encontraremos a verdadeira paz. O que o mundo precisa, irmãos, é estar em paz com Deus. Essa é a verdadeira paz. Olha o que diz lá em Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, versículo 41. Jesus fala algo interessante. A Bíblia diz aqui, no versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Uau! Aqui a gente vê o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jesus lamentou, ele chorou sobre uma cidade, porque eles não compreendiam o que era ter paz. Eles não compreenderam. E eles estavam prestes a sofrer as consequências dessa ignorância. Eles deixaram escapar a oportunidade dada por Deus, por não compreender que Jesus, o tipo de paz que Jesus veio trazer para eles. A maioria das pessoas, ainda nos dias atuais, continuam sem saber o que é ter paz, irmãos.
mundo, porque não conhecem a verdadeira paz, que é a paz que só Deus pode dar. A minha pergunta para você é: qual paz você tem buscado para a sua vida? Olha o que diz em João 14, a gente vai ler algumas escrituras, amém? Vamos lá. João 14, versículo 27. Vamos, Ismael. A Bíblia diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Uau! Jesus, ele veio trazer um tipo bem específico de paz, que é diferente da que o mundo oferece. Irmãos, a gente precisa esclarecer esse engano aqui. Muitas pessoas buscam a Deus para poder ter paz na vida. Mas qual que é o tipo de paz? Paz é você ter uma conta recheada de dinheiro, um relacionamento legal, um bom emprego. Às vezes as pessoas buscam a Deus com esse coração. Mas Jesus fala que Ele não veio dar esse tipo de paz para nós. Ele não dá a paz como o mundo dá. Paz é você estar de bem com Deus. Irmãos, título da aula de hoje: vivam em paz com Deus. Vamos lá em Mateus 10. Vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de paz que Jesus veio nos dar. Já que a gente aprende a nossa própria ideia do que é paz. A gente pode aprender em casa, com os nossos familiares, a gente pode aprender com a vida, com as nossas próprias experiências. Mas vamos ver o tipo de paz que Jesus veio nos dar. Mateus 10, versículo 34, diz assim: não pense que vim trazer paz à terra. Ué? Jesus acabou de falar que Ele veio dar uma paz para nós. Não uma paz igual do mundo, mas Ele veio trazer paz. E aqui ele começa: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Uau! Minha mãe tem passado um tempo lá em casa, amém? Minha mãe está aqui. Minha mãe, o Cícero e o meu irmão. Então, quero apresentá-los aqui para a igreja. Eles são da igreja de São Paulo, são discípulos. Eu estou feliz de tê-los lá em casa, é muito bom. Minha mãe tem arrumado a casa. Às vezes eu me sinto mal, eu devia estar servindo, mas ela tem tomado a dianteira nisso. Mas eu aceito a graça, amém? E é incrível a gente poder estar em paz com a nossa família, né? Aqui fala que nora ficaria contra a sogra contra a nora. Ainda bem que lá em casa não tem esses problemas, né? Minha esposa e minha mãe se dão muito bem. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Irmãos, em Efésios 6:15, não precisa ir lá, Paulo chama a mensagem de Jesus de evangelho da paz. E a mensagem também é comparada a uma espada em Hebreus 4:12, não é verdade? Todos aqui conhecem bem essa escritura. Isso quer dizer que a mensagem que produz paz com Deus também produz conflitos. Não é verdade? Quando você prega a palavra de Deus, você fica em paz, mas isso gera problemas também. Na verdade, existe um custo para estar em paz com Deus. É isso que Jesus quer dizer aqui. Se você escolhe ter paz com o mundo, perderá a sua paz com Deus. Mas se você guerrear contra o mundo, terá paz com Deus. Então existe um custo. Você tem que escolher de que lado você vai ficar. O muro não pertence a Deus. Não dá para ter um pé no reino e um pé fora do reino. Não dá para achar que você pode ficar dividido nessa batalha. Você precisa se posicionar. Minha pergunta, novamente, é: que tipo de paz nós temos buscado
fazer para ter paz com Deus está na Bíblia. Está aqui, na palavra de Deus. O Evangelho da paz e a espada que corta. Tudo que nós precisamos, nós encontramos aqui. E qual que é o ponto para nós? Para ter paz com Deus, você precisa seguir a Bíblia. Em contrapartida, você precisa guerrear contra o mundo. Também. Aí sim você vai ter paz com Deus. Eu sei que alguns de nós estão estudando a Bíblia. Estão no momento decisivo de suas vidas. E eu sei que quando a gente chega nesse momento decisivo de tomar decisões para poder sair das trevas e ir para a luz, que isso pode mexer um pouco com a nossa mente. A gente fica um pouco angustiado, sem saber o que fazer. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir lutar contra as minhas vontades? Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é isso que vai trazer paz na minha vida? Sim, é isso. Eu quero animar você que está estudando a Bíblia. Tome a decisão que você precisa tomar. Não para amanhã, nem para a semana que vem, mas para hoje. Porque só existe uma maneira de você ter paz. É você tomando as decisões. É você cumprindo os desafios que a Bíblia te dá. Porque, irmãos, é bom, é inteligente ter paz com Deus. E entrar em guerra contra o mundo. Lembre-se, Jesus venceu o mundo. Mas o mundo não pode vencer a Deus. Por isso que quando você busca a paz com Deus, você já é mais do que vencedor, amém? Então se você está estudando a Bíblia, eu quero te animar a tomar a decisão de ser batizado, a decisão de sair das trevas e ir para a luz, a decisão de buscar a verdadeira paz, que é a paz com Deus, amém? Amém. Estão comigo? Sim. Vamos lá em Gênesis, irmãos. Então entenda isso, irmãos. Para ter paz com Deus, você precisa seguir a Bíblia. E seguir a Bíblia vai tirar a sua paz. Uau! Mas não fique com medo, amém? Fique animado. Muito obrigado, meu irmão. Vamos em Gênesis, capítulo 13. Vamos ler uma historinha aqui, de maneira. Eu não posso me esquecer. Eu também quero falar sobre outras pessoas que estão aqui nos visitando também. Não tem só a minha família aqui. Então a gente tem outros discípulos de São Paulo aqui também. A gente tem o Iago. Cadê o Iago? Iago, e a gente tem o Davi também, né? Hoje é um dia especial, né? Porque vocês vão comemorar o aniversário de namoro de vocês, né? E também eu quero falar de uma outra pessoa que está nos visitando hoje, que é a Jaqueline, amém? A Jaqueline é uma discípula da igreja lá de Boston. Ela é brasileira, ela é de Minas, ela decidiu vir aqui na igreja do Rio de Janeiro. Então, muito bem-vinda, irmã. Nós somos parte dessa família que nós temos em todo mundo, amém? Muito bem-vinda, todos vocês. Voltemos aqui para Gênesis 13. A Bíblia diz: Abraão subiu do Egito para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, aonde já havia armado a sua tenda e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Irmãos, Abraão, que aqui era Abrão, a gente sabe que ele é um homem reconhecido na Bíblia, um homem que andou em paz com Deus. Mas também conhecemos a história, sabemos que o contexto de Abraão, esse contexto de andar com Deus, não foi fácil. Abraão passou por dificuldades, ele teve que sair da sua terra,
estava em guerra consigo e com o mundo. Ele saiu do Egito, como Deus ordenou, com tudo o que possuía, com a sua esposa Sara e com seu sobrinho Ló. E o que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. Então a gente vê que Abraão, no caso, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele estava em dia em seu relacionamento com Deus. Vamos continuar lendo, versículo 5. Diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, de gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Uau! Então aqui a gente vê que dois homens muito ricos tentaram dividir o mesmo espaço e não deu certo. Surgiu um conflito entre Abrão e Ló, ou seja, falta de paz. Olha só, mesmo quando você está em dia com o seu relacionamento com Deus, não pense que você vai ter momentos de conflito. Sim, e às vezes esse conflito ele vai ocorrer dentro da sua família. E aqui eu me refiro à sua família espiritual. A gente pode estar bem e ainda assim ter conflito. Por quê? Porque todos nós aqui somos pecadores. E o que um pecador mais produz? Pecado. E quando pecadores dividem o mesmo espaço, aí você já sabe o que acontece, né? Treta, briga. Foi o que aconteceu aqui. Então surgiu um conflito entre eles. Mas Abrão tratou de resolver logo a desavença entre eles. Incrível! Irmãos, ele falou: se você não haja desavença entre nós, se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o outro, eu vou para aquele lado. Não tem problema, escolhe. Eu quero estar bem, em paz. Então escolhe. Irmãos, na igreja, como eu falei, a gente sempre vai ter conflitos, mas o segredo é sempre buscar a paz. Primeiro ponto de hoje: viva em paz com o outro. Viva em paz com o outro. A gente aprende aqui um pouco do coração pacificador de Abrão. O que é ser um pacificador? É você buscar pacificar. É você ter esse coração de sempre resolver os conflitos. Ser uma pessoa que prefere estar em paz, mesmo que às vezes você tenha que perder a razão por isso. Não é verdade? Não é melhor às vezes estar em paz do que ter razão? Lógico, desde que você esteja alinhado às Escrituras, obviamente. Irmãos, Jesus era um pacificador. E ele disse: felizes são os pacificadores. Então esse é um coração que Jesus espera que cada um de nós tenhamos. Abrão priorizou ter paz do que ter razão. Como? Ele cedeu. Ele deu o direito de escolha a Ló. Em conflitos, na igreja ou em qualquer outro lugar, um precisa ceder para que haja paz. É isso. E isso, independentemente de quem esteja certo ou errado. Sempre alguém vai precisar ceder. E por que a gente cede? A gente cede em prol da paz, em prol de estar bem com Deus. É por isso. Aqui a gente vê que Ló enriqueceu, como a gente diz de tabela, né? Porque Deus estava abençoando Abrão. E de tabela Ló também conseguiu juntar muita grana também, né? Ficar rico também, né? Irmãos, a gente vê que ele não merecia o direito de escolha aqui. Se Abrão fosse fazer valer a fé e fogo, ele falaria: não, eu vou para o lado que eu quiser, você vai para o outro. E pronto. E não é, às vezes, esse nosso coração numa briga? O coração de não querer ceder?
maneira nenhuma trata-se de não lidar com o erro, não lidar com o pecado. O ponto é entender que a melhor forma de você lidar com o erro é cedendo o perdão. Eu quero chamar a igreja a pensar nisso aqui. Porque muitas vezes a gente prefere continuar numa briga, a gente adota aquele ditado, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para continuar nela. Será que esse é um coração de pacificador? O coração que Jesus espera encontrar em nós? O coração de alguém que está agindo de maneira justa? Quando você sai do foco da briga e olha de maneira mais ampla, percebe que não existe certo, pois todos nós somos pecadores diante de Deus e estamos errados. Você não está perdoando a pessoa porque ela merece, você perdoa a pessoa porque ama Deus e ama a justiça dele. Meu coração é, se você tem algum problema com alguém, está na hora de resolver. Dissolver isso do seu coração. Não importa se você está certo ou errado, o que importa é fazer a vontade de Deus. Se você recebeu o perdão e ora todos os dias para ser perdoado, porque eu sei que nós oramos aqui, você tem a obrigação espiritual de perdoar. Se você não perdoa, nem suas orações são escutadas por Deus. É o que diz as Escrituras. Eu quero dar um desafio para nós aqui. O desafio é: seja urgente para lidar com as desavenças, mas faça isso de maneira bíblica. Eu quero dar o desafio de você chamar o irmão ou a irmã, orar com ele e depois pedir perdão e perdoar. Cada um aqui conhece o seu próprio coração. Se você tem sustentado algum tipo de amargura, hoje é o dia de você lidar com isso, amém? Vocês estão animados com isso? Irmãos, o perdão é libertador. É como se você estivesse se libertando de uma prisão. É incrível. Quero animar a cada um de nós com isso. Vamos continuar lendo. Versículo 10. Vamos lá. Versículo 10 diz assim: Então Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão em direção a Zoar. Era bem irrigada como o jardim do Senhor. Ele viu um lugar que parecia o paraíso. E olha só o coração dele. Como toda a terra do Egito, era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Olha só, esse lugar que Ló achou muito bonito, que parecia o paraíso, na verdade era Sodoma e Gomorra. Olha como que a gente se engana com a aparência, né? Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim, os dois se separaram. Então, cada um foi para um lado aqui. Irmãos, Ló decidiu seguir a direção apontada pelos seus sentimentos. Mas Abrão, ao dar o direito de escolha a Ló, confiou em Deus o rumo da sua vida. Olha só como a gente precisa saber escolher para onde vai. Foi guiado pelo seu próprio coração. Ele viu aquela beleza que a gente sabe agora que é Sodoma e Gomorra, que não tinha nada de belo, e decidiu ir para lá. Abrão não, falou: eu vou confiar em Deus. O que ele escolheu, eu vou para o outro lado. E amém. Deus vai estar
diz, eu amo essa escritura, olha como ela começa: alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Sabe qual que é o melhor remédio para a tristeza? Um relacionamento verdadeiro com Deus. Se você se sente muito triste, para e verifica como anda o seu relacionamento com Deus. Irmãos, porque é impossível, quando você está bem com Deus, você viver constantemente triste. É impossível. Você pode ter momentos de tristeza e é normal. Jesus também sentiu uma tristeza profunda em um determinado momento. Mas é impossível ser sempre triste quando a gente anda de bem, em paz com Deus. Irmãos, quando você ora, diz a Escritura, Deus protege a sua mente e o seu coração. Ele te dá uma paz. É uma paz que excede todo o entendimento. Eu não saberia explicar para você de onde vem essa paz, mas muitos de vocês já devem ter percebido isso ao terminar uma oração. Você entra de um jeito e você persevera na oração e você sai de outro. Não é incrível? Esse é o poder de você ter uma vida de oração. Sabe qual é o grande problema que nós temos? É um relacionamento muitas vezes superficial com Deus. Um relacionamento que se limita a um momento do dia. Um momento que você separa para poder ter tempo com Deus. Às vezes a gente pensa que tempo com Deus é 1 hora ou 2 que seja na sua manhã. Irmãos, tempo com Deus é 24 horas por dia. É a toda hora. Nesse momento nós estamos tendo um tempo com Deus. Quando você vai para o trabalho, você tem que estar conectado com Deus. Você tem que estar orando em espírito em todas as ocasiões. É isso que vai proteger o seu coração e a sua mente. É isso que vai te deixar em paz no mundo de conflitos e de guerras. É isso. É isso que vai dar paz. Você vai ter paz consigo mesmo. Eu percebo que muitas vezes a gente está vivendo o cristianismo de forma muito tensa. Sempre muito rígido. Sem paz. Fazendo às vezes por fazer. Sem entender qual que é o propósito por trás de tudo isso. O propósito é você fazer para glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. Você precisa contar a Deus sobre o que tem tirado a sua paz. Às vezes eu vou para o discipulado e eu pergunto para os irmãos: irmão, o que está acontecendo? E os irmãos me falam: está acontecendo isso, isso e isso. Muitas dificuldades. E eu pergunto: mas você tem orado por isso? Ou tem orado mais ou menos? Isso não é um tipo de relacionamento íntimo com Deus, se a gente não consegue nem falar do que está se passando na nossa vida para Ele. Se nós queremos lidar profundamente com o nosso coração e buscar paz, a gente precisa fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz no versículo 8: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de paz, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, em mim. E o Deus da paz estará com vocês. A Bíblia nos chama a substituir velhos pensamentos por novos pensamentos. Irmãos, o nome disso, no grego, é metanoia. E metanoia significa arrependimento. É assim que você substitui velhos pensamentos por novos pensamentos. Quando nós estamos numa vida de arrependimento, o Deus da paz estará conosco. Nada tira mais a paz do que o pecado. Mas graças a Deus que a gente tem o remédio para o pecado, que é o arrependimento, que é o perdão de Deus. Irmãos, ficamos sem paz pela falta de
deita na cama e dorme em paz. Não tem nada melhor do que você não ter peso de consciência em relação ao seu relacionamento com Deus. Não é verdade? O discípulo, e eu vou falar algo que tira muito a paz, e eu quero dar um desafio em cima disso. Irmãos, nós recebemos um propósito de Deus. O nosso propósito é fazer discípulos, não é verdade? Jesus falou, vão e façam discípulos. E sabe algo que tira muita paz de um discípulo? É quando um discípulo não está fazendo discípulos. Isso tira a nossa paz. Só não vai tirar a sua paz se sua consciência já estiver cauterizada e o seu coração duro demais para isso. Mas eu sei que não é o caso aqui. Um discípulo precisa fazer discípulo para viver em paz. Se a gente não faz discípulos, a nossa consciência pesa. Se você quer viver em paz com Deus, então comece a cumprir o seu compromisso de fazer discípulos. Faça isso e você vai ser uma pessoa em paz consigo mesmo. Eu quero dar um exemplo aqui, falar um pouco da minha mãe. Eu já contei muitas vezes sobre minha mãe, mas a minha mãe sempre teve isso muito forte, esse coração de fazer discípulos. Eu me lembro da minha mãe dessa forma. Muitas vezes ela na rua evangelizando e eu seguindo ela. Lá em São Paulo, a gente ia lá para Paulista, ela ficava para lá e para cá, às vezes ia para o metrô, ia para lá e para cá evangelizando pessoas. E ela sempre foi muito frutífera nesse sentido também, de trazer pessoas para o reino. E isso, de certa forma, me gerou uma lembrança que depois fez todo sentido quando eu me tornei discípulo também. Gerou uma convicção no meu coração de que eu preciso fazer discípulos também, que eu preciso amar as pessoas dessa forma. E algo interessante é que a minha mãe sempre evangelizou muito os outros e trouxe pessoas para a igreja também. Mas essa perseverança dela no compromisso de Jesus rendeu também dois frutos especiais para ela. Eu não quero me chamar de especial, mas a minha mãe me trouxe para o reino. Depois de 26 anos perseverando muito, fazendo muita luta, muita perseguição para fazer de mim um discípulo, ela me trouxe para o reino. E depois, Deus a contemplou, ou a premiou com mais uma bênção, que é esse menino bonito aqui. Você pode chamar de bonito, porque disseram que você parece comigo. Ele é bem mais bonito. Então, o Pedro, com 12, 13 anos, ele foi batizado, com 13 anos, muito jovem. Olha que incrível, irmão. Então, é esse tipo de perseverança que Deus espera de cada um de nós. E se nós estamos na missão cumprindo o nosso propósito, nós ficamos em paz com Deus, amém? Então, eu quero animar a igreja aqui a não deixar que períodos ou circunstâncias atrapalhem o nosso propósito. Eu sei que nós estamos na época de férias, mas as pessoas ainda estão aí, sem paz no mundo, e nós precisamos levar a salvação para elas, amém? Estão comigo? Irmãos, último ponto. Viva em guerra contra o pecado. Vou passar meu paninho aqui que eu estou derretendo. Acho que o ar hoje não está pegando, mas Deus é bom. Vamos lá. Gênesis, vamos terminar lá, Gênesis? Vamos lá. Último ponto, vivam em paz. Vivam em guerra contra o pecado. Gênesis 13, versículo 11 e 12. Diz assim, ó. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Irmãos, o que acontece aqui é que Ló olhou para aquela terra bonita, lembrou do Egito, então ele decidiu se aproximar de Sodoma. Ele era servo de Deus, ele andava com o servo de Deus, mas a sua mente estava ligada ao passado. Ele
é bonito, é como o jardim de Deus, eu vou para esse lugar aqui. Foi para lá. Só que Sodoma era um lugar horrível, como a gente já falou aqui. Mas tudo bem, porque a Escritura fala que Ló estava próximo e não dentro de Sodoma, certo? Vamos ver o que aconteceu. Gênesis 14, versículo 12. Diz assim: levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Uau! Aqui Ló foi sequestrado, ele foi levado por alguns reis. Mas o ponto não é esse. O que eu quero trazer de ponto aqui é aonde que Ló estava morando aqui nesse momento? Em Sodoma. Então, algum tempo depois, Ló já não estava mais próximo de Sodoma. Ele estava morando na cidade de Sodoma. Vamos lá, Gênesis 19, versículo 1. Gênesis 19, 1. Diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Irmãos, onde que Ló estava aqui? Sentado à porta da cidade. Isso significa que Ló já não só morava em Sodoma, mas ele assumiu uma posição de liderança em Sodoma, porque somente os líderes sentavam à porta da cidade. Uau! Ló saiu de um lugar próximo para dentro da cidade e depois uma posição de liderança naquela cidade perversa. Ele passou de vizinho a residente e quando se deu conta já estava envolvido nas questões da cidade. Irmãos, por isso que o ponto é viva em guerra contra o pecado, porque não existe lugar seguro próximo ao pecado. Não existe. Às vezes a gente quer lidar com o pecado em nossas vidas, mas não quer abrir mão daquelas coisas que nos levam ao pecado. Não existe lugar seguro perto do pecado. Irmãos, a gente sabe que depois Sodoma foi destruída e Ló foi salvo. Graças a Deus, os anjos apareceram lá e tiraram ele da cidade. Mas a gente sabe também que Ló colheu consequências. Ele perdeu a esposa dele e as duas filhas dele caíram da fé. Elas embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com o próprio pai. Elas tiveram filhos. E esses filhos, depois, foram os pais de pessoas, de um povo que se tornou, mais para frente, inimigo do povo de Deus. O que você precisa entender aqui? Por que não a gente precisa viver em guerra contra o pecado? Porque sim, Deus perdoa os pecados. Mas toda vez que a gente peca, as consequências ficam. E isso depois pode trazer perturbação lá na frente para o seu relacionamento com Deus. E não só isso, pode trazer perturbação para toda a igreja. Por isso que eu quero chamar a igreja a viver em guerra contra o pecado. E eu quero falar sobre um cara que tem tomado decisões de viver em guerra contra o pecado. Ele está ali, o nome dele é Cauã, amém? O Cauã tem estudado a Bíblia, ele foi compartilhado pelo Valdes há muito tempo, lá no BEI, no shopping. Eu falei do BEI semana passada, lembra? Foi lá no BEI. E ele tem estudado a Bíblia, e ele estudou a Bíblia por um tempo, depois ele parou, ele não estava pronto para tomar decisões. Mas nas últimas semanas, irmãos, em uma semana, em um dia só, ele fez o estudo de discipulado de trevas e de luz. Uau! Fez todo sentido para ele. Ele já aprendeu aquilo
você precisa lidar no seu coração contra alguém, lide hoje. Para estar em paz com Deus, você precisa estar em paz consigo mesmo. Você precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus e cumprir o seu propósito de discípulo. E para estar em paz com Deus, você precisa entrar em guerra contra o pecado. Não há concessões, não há acordo, não há lugar seguro contra o pecado. Contra o pecado é guerra, é faca na caveira, amém? Como se diz aqui no Rio de Janeiro. E como diz lá em Romanos 16:20, para terminar a pregação, se a gente buscar essa paz, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E para Deus seja glória. Amém.